Estamos de volta, né? Mais uma vez a nossa live ultrapassou aí o tempo de 1 hora, né? A gente se perde mesmo na discussão e acaba ultrapassando esse tempo. E eu peço desculpa a vocês, a gente nunca consegue cumprir, né? Mas ao mesmo tempo agradeço a presença de vocês. É uma discussão tão gostosa que realmente a gente não vê o tempo passar. E tem muitas questões, né, para a gente trazer, vários olhares sobre esse aspecto. Então, eu vou aguardar vocês voltarem um pouquinho, né? Tainá já está aqui, é só enviar a solicitação novamente para retomarmos. E o pessoal, por gentileza, vai voltando aí, os colegas vão enviando o convite, né? Cícero está aqui dizendo que tá muito bom, muito bem, obrigada. Então, e a gente vai voltando, certo? Aê, voltamos. Pronto, estamos de volta, né? Deixa eu ver se o pessoal volta aqui também para acompanhar, né? Que está muito interessante. Eu tenho alguns relatos a fazer também a respeito de alguns aspectos que você colocou, né, na história de vida, e religião e tal, para a gente discutindo também esses olhares, né? E essas formações das pessoas. Vamos só aguardar um minutinho para a galera retornar aí, encontrar a gente de novo no ao vivo, né? Cília está com a gente, que maravilha! Aê! Uma honra, querida. Grande abraço. Muito bem, vamos lá. Queridas, você também, queridíssima. Pessoal, se vocês tinham colocado, né? Eu estava esperando a gente dar um breakzinho para olhar comentários. Eu vi que estava subindo várias coisas, né? Mas aí eu acabei esquecendo de a gente dar essa pausa para olhar. Então, se alguém colocou uma pergunta lá e não foi contemplado ainda, né? Retoma essa pergunta aqui, tá? Na segunda parte da live para a gente conversar. Cília está falando aí, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, querida, né? E é um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Já voltaram algumas pessoas, a gente estava com algumas mais, né? Mas senão a gente já vai perder tempo também da nossa discussão, né? Então vamos aproveitar cada segundinho aí. Eu não sabia não pra... desse limite de tempo do Instagram. eu também não sabia, da primeira vez eu me assustei, né? Aí conversei, o que foi que aconteceu que encerrou aqui? Porque eu nem tive tempo de avisar as pessoas. Aí conversando com uma amiga professora também, Ana Cláudia da SFEC, ela disse, o Instagram que faz isso automaticamente quando completa 1 hora, né, de fala. Ela disse, eu vou te ajudar a ficar monitorando o tempo, mas é impossível. Não houve ainda uma live que a gente não passasse para o segundo tempo, literalmente, né? O segundo tempo. E aí, não fico muito preocupada não com cumprir a risca, porque eu sei que as pessoas, né, elas continuam na discussão e eu acho que é realmente muito válido, né? O Cícero está comentando, nem deu para sentir o tempo, eu também, de fato, não percebi, né, o tempo passar. E isso é uma resposta que a gente tem de que, de fato, estamos envolvidos, né, nesse diálogo. Sim, conclui aí teu pensamento, né, que a gente cortou um pouquinho, e aí eu vou fazer alguns comentários e a gente vai dando continuidade. Deixa eu lembrar. Eu acho que a gente estava falando sobre como abordar as pessoas, né, em relação à É isso. postura e tal. Bom, eu dei o exemplo da menina da saia. Essa história é uma resenha desse professor massa que tinha lá na escola. E eu acho que é isso, assim, algumas coisas, a maioria delas é bom tratar de forma individual, né? Você também pode mobilizar projetos que promovam a reflexão da pessoa especificamente, mas que vai servir para todo mundo também. E assim, é, é um tema que a gente não vê. Lembrei, eu dei o exemplo do racismo, né? A gente não pode ser condescendente, embora a gente entenda que na escola é um momento diferente, é um espaço diferente, que a gente pode problematizar essa questão sem necessariamente policiar, né? Que é diferente, a gente vai tentar fazer ali um processo de educação mais focado, mas a gente não pode deixar passar, né?
é importante, é uma tensão, né? Eu lembrei agora de uma história que a galera atribui a Schopenhauer, que é uma parábola do porco-espinho. Não sei se vocês conhecem, que um dia estava muito frio e aí vários porcos-espinhos estavam juntinhos tentando se aquecer, mas toda vez que eles se aproximavam muito, eles se machucavam. E se eles se afastassem demais, eles iam morrer de frio. E aí eu acho que o diálogo, né? Eu acho que é isso, para a gente poder falar de respeito. Entender onde machuca, entender onde a gente não precisa se afastar e conviver, né? Respeitar as religiões, obviamente. Só que tem gente que é bastante difícil, assim, E aí você, amigo, senta aqui. Amiga, senta aqui. Vamos trocar essa ideia. Porque foi o que colocaram na outra, né? Respeito. A gente tem que respeitar. Não é uma opção. Eu vou respeitar quem eu quiser e vou desrespeitar. Não. Você tem que respeitar todo mundo. Você não pode ser seletivo em escolher quem você vai respeitar. Você tem que respeitar. Né? E aí, o que você é a sua escolha pessoal, né? Em relação a uma religião e tal. Mas você precisa respeitar as pessoas. Não pode ser seletivo nessa questão de respeito ou não. A gente tem que ser categórico. A palavra, né? A grande palavra aí dentro de tudo isso é o respeito, né? E aí eu vou te dar um outro olhar sobre essa questão, né, dos preconceitos e das religiões. Eu sou evangélica também, né? Desde criança que eu fui criada na igreja, permaneço e tal. Mas, inclusive, sofro preconceito, porque quando as pessoas me conhecem, dizem, você é evangélica? Você é tão diferente. Você é tão progressista. Né? Aí começa aquela discussão, né? Mas eu também sou evangélica e essa menina da saia um dia já fui eu também, né? Hoje os meus estudantes sabem e até me identificam, vários deles perguntam, professora, a senhora é evangélica? Eu digo, sou. Porque eu não uso calça no meu cotidiano, né? Uhum. Mas aí é uma questão de escolha minha também, pela orientação de religião, mas isso não me faz menor ou maior do que ninguém. Não, com certeza. Mas aí esse teu exemplo me fez lembrar, anos atrás, exatamente de 2003 a 2005, eu estudei no IFPE Vitória, né? Que antes era escola agrotécnica. E aí, o meu sonho de criança era ser veterinária. Agora é o momento professora, que os estudantes adoram. História de professora, conte mais sobre sua história. Pronto, chegamos nesse momento. E aí, enquanto eu estava, era ensino médio e era médio técnico. Então, como eu queria ser veterinária, eu fui para essa escola e comecei a fazer agropecuária, né? E aí, para lidar exatamente no campo, né, com a questão, porque o curso da gente era assim, era dividido entre zootecnia e agricultura. Então, era 1 ano e meio de cada um. Só que dentro desse intervalo aí ainda tinha parte de agroindústria, né? Então a gente tinha que usar EPIs e tal. E foi uma ruptura para mim também ter que usar calça nesse período. Para minha família, para minha família que eu digo assim, né? Alguns mais próximos, foi tranquila, mas outros também foram preconceituosos comigo por conta disso, né? Mas eu trouxe esse relato para mostrar um outro lado. Era a minha liberdade querer ou não querer usar. Em alguns momentos eu não usava. E aí eu fui vítima de bullying, né? Na escola também. Por quê? Na aula de agroindústria, eu tinha que utilizar uma roupa toda branca, né? Bota branca, a calça branca, ou bata branca, enfim, tudo branco. E nesse momento eu não utilizava calça, porque inclusive eu não tinha ainda, né? E as condições financeiras não eram excelentes para estar comprando roupas. Então, a escola e as turmas inteiras, quando me via passar, começavam a gritar, lá vem a irmã Paquita. Meu Deus do céu, minha gente. E isso, assim, para mim, eu não ligava, tá entendendo? E a gente não tinha essa discussão, na verdade, o termo bullying, né, pelo menos não era tão ouvido e não se entendia muito bem. Então, de fato, nós éramos vítimas, várias vezes e nem tínhamos noção disso. E um dos episódios foram esses, né? Nas aulas de agricultura, depois a gente teve dinheiro e eu consegui comprar a calça, né, para utilizar.
E eu utilizava apenas na escola, também tinha esse detalhe, né? E também era vítima de bullying. Por quê? Se eu tava de saia, eu era vítima de bullying. Quando eu colocava a calça, eu também era vítima de bullying. Porque dizia, a irmã de calça, a irmã de calça. Minha gente, o que é finalmente, né? Porque eu tô usando por propósito aqui, né? Então, eu tô trazendo esse outro lado. Talvez, né, essa sua estudante também tenha vivido na família, com amigos, com colegas, né? Essa ruptura, porque é uma ruptura, né? De imagem, não só de imagem, mas de concepções também. E aí a gente fica tentando entender, lógico que o uso da calça, nesse caso, em tantos outros, né? Era por uma atividade, por uma questão, mas pode também ser por uma escolha, né? Tenho várias amigas evangélicas que utilizam, né, outro tipo de roupa, de outras denominações e tal, e eu não tenho nenhum tipo de preconceito com elas, cada um faz o que bem entende, né? Mas, em algumas outras situações, como é que eu posso dizer? Esse preconceito, né, também acontece do outro lado, né? E aí, eu, às vezes, já discuti com algumas pessoas de que a gente fala tanto de pensar fora da caixa, mas, na realidade, você quer colocar o outro dentro da sua caixa, né? Então, não é uma liberdade, né? Não é de fato, um respeito às diferenças, mas é querer projetar no outro, muitas vezes, modelos, né, que eu trago comigo como sendo verdadeiros, né? E aí, quando você falou a questão das verdades, né, eu baixei aqui para anotar essa verdade, né, que ela é construída, e é construída historicamente, né, filosoficamente, sociologicamente, pelas subjetividades, inclusive dos sujeitos, né? Elas precisam ser também vistas como verdades que podem ser contestadas, né? Em primeiro lugar, e também verdades que não são absolutas, vamos dizer assim, né? Eu trago isso muito para os meus estudantes, né? Eles me questionam também. O exemplo que você colocou do professor, né? Que disse, aqui dentro eu trago uma visão científica. Imagina, né, ser evangélica e também ser professora de biologia, né? E ter uma mente, né? Ter uma mente complexa e aberta a essa diversidade e a necessidade da discussão. Então, muitas vezes os estudantes me perguntam, né, professora, mas e aí a sua visão, né? Enquanto religião, enquanto ciência e tal. E a gente sabe que hoje em dia existem linhas, né, principalmente na evolução, existem linhas que, na verdade, somam, né? Não precisa ser oposta necessariamente. E na ciência, tantas outras coisas, né? Então, eu apresento para eles o lado científico, né? E digo exatamente o que esse professor também fala, né? Os aspectos religiosos, os aspectos de fé, eu não tenho como medir, eu não tenho como materializar isso. Então, é muito individual, né? São conhecimentos individuais. Mas a gente discute aqui o conhecimento científico, né? E esse conhecimento, ele precisa ser laico, a escola precisa ser laica, né? Eu não posso, como muitos nos rotulam, né, de doutrinadores, né? Eu não posso ser uma, né? Imagina, eu não posso ser uma doutrinadora, né? Eu sou a pessoa que media esse conhecimento, então o meu papel é apresentar as informações, né? Então, assim, para a gente pensar, né, que da mesma forma como a gente acha um absurdo aquela pessoa, né, trazer determinada visão, para outro também vai ser absurdo ter determinada postura, né, e por aí vai. Então, realmente, o caminho é o respeito às diferenças, né, e não a intenção de modelar o outro, né. Então, que a gente possa cada vez mais levantar e fortalecer essa bandeira, né, do respeito. Eu acho que é a base de tudo, né, a base de tudo. Sem respeito, a gente não constrói nenhum tipo de relação, nenhum tipo de conhecimento, né? Se a gente não está aberto a ver... Eu gosto muito de uma frase de Einstein, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? Eu uso nas assinaturas do e-mail e acho no outro Instagram também está lá na bio. Porque realmente é uma frase que faz muito, muito sentido, né? Se você está aberto a construir novos conhecimentos, a ver outras percepções, né? Sem nenhum tipo de preconceito, então você é uma pessoa que vai conseguir aprender a essência, né? E vai se formar também, se formar também, né? Enquanto pessoa com as múltiplas visões desse mundo. Vamos lá, tá muito bom.
Próxima pergunta. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão anotando aqui que eu quero abrir para o momento com vocês, certo? E quem colocou na outra live, eu não vi, me perdoem, né? Nem sempre eu vejo tudo, mas tragam aqui de volta. Eu vou parar daqui a pouquinho para olhar os comentários que vocês estão fazendo e as perguntas que vocês irão colocar. Por enquanto, vou lançar outra, né? Que eu sei que vai ser bem também desafiadora, né? Para a gente discutir. Com relação às pesquisas científicas, né, você colocou um pouco do histórico, né, dos paradigmas, das visões, né, e o quanto isso traz repercussões para a prática docente, para essa prática do processo de ensino-aprendizagem. Mas nós também vemos hoje pesquisas, né, científicas que são desenvolvidas e que dão, né, esse suporte e influenciam essa prática docente. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais são as contribuições das pesquisas científicas, né, no campo educacional para a abordagem de temas como gênero, sexualidade, DSTs ou ISTs, né, que se utilizam os dois termos, na escola? Como é que a gente pode fazer um link, né, com essas pessoas? Por exemplo, sua pesquisa, né, sua pesquisa e tantas outras, né? Como é que, de fato, isso chega na prática docente e promove essas transformações tão necessárias, né? Eu acho que, por se tratar de uma coisa, de uma temática que ela é transversal, assim, ela é transdisciplinar, e a gente precisa não só pensar no campo da educação, a gente precisa também pensar no campo da saúde, né? Já que, por exemplo, a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, adoecimento mental advindo do machismo, por exemplo. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar em políticas públicas, a priori, para construir, primeiro de tudo, antes de falar, da gente colocar assim, não, vamos... Aí eu tô sendo utópica, tá certo? Eu tô viajando aqui na minha cabecinha. Primeiro, a gente tem que pensar numa política pública de formação de professores, né, isso, nas licenciaturas, nas especializações, nos stricto sensu, lato sensu, né, que seja voltada para que as pessoas tenham conhecimento disso. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, a gente formar as pessoas. Antes de exigir no currículo que essas pessoas deem aula sobre o tema, vamos formá-las, vamos fortalecer os professores, né, sobre esse conteúdo. Através do debate, do diálogo, enfim. Segundo ponto, vamos fortalecer as famílias sobre esses conteúdos, né? Em alguns países a gente tem 2 disciplinas que o Brasil não tem, né? A gente vai na Alemanha, por exemplo, e você pega o currículo da Alemanha, eles têm lá educação para a saúde e educação sexual. Ambas as disciplinas, desde que os meninos são pequenos, né? Os meninos e as meninas são pequenininhos. Então, assim, primeiro formar os professores, depois fazer formação com os familiares, porque hoje em dia, veja, um pai e uma mãe ter vergonha de conversar determinados temas com os filhos, não pode. E por que eu tô dizendo que não pode? Porque a gente, que é pai, eu tô falando nessa situação que eu sou mãe, eu tô formando uma pessoa. Uma pessoa, exatamente. Entendeu? Eu tô formando. Então, se ele vier me perguntar alguma coisa sobre masturbação, por exemplo, sobre homossexualidade, não sei, alguma coisa dele, eu vou me furtar de responder, eu vou me furtar. Não, isso tá errado, eu vou... Não, eu preciso saber para poder, primeiro, acolher aquela dúvida. Quando a gente é jovem, a gente tem muitas dúvidas. A gente tem muita insegurança, angústia, a gente fica tudo, assim... afobado, né? Jovem é aborrecente. E a gente fica tudo... nós ficamos todos assim, um turbilhão, né? De emoções. E aí eu penso que os familiares, né? As famílias, os professores, eles precisam estar prontos para responder algumas perguntas de uma maneira mais leve, mais tranquila. Professora, se eu me masturbar, vai nascer pelo na minha mão? Menino, que absurdo! Olha a pergunta! Ei, menino, claro que não. Vem cá, toma esse livro aqui para tu ler.
resolver o problema. Entendesse? Então, acho que tem que começar, não já colocando no currículo ou já exigindo que os professores trabalhem, não. A gente tem que primeiro formar os professores, aí os professores, junto com as famílias, né? Os familiares vão aprendendo também, porque existe esse questionamento, esse debate. Muitas famílias dizem, não, a educação sexual quem tem que dar somos nós na família, né? Aí você leva a ser questionado. Aí você começa a pensar, ó, em vários países com currículos já fechadinhos, sérios, a gente tem uma disciplina ao longo da vida desse menino, que é a educação sexual, e uma outra que é a educação para a saúde. Será que essa família, ela tá dominando todos esses conteúdos que o menino vai ver ao longo, que precisaria ver ao longo da vida dele para poder tirar essas dúvidas de uma maneira certinha? Vamos formar a família? Porque assim, se eu sou adulta e eu perco o medo, o receio desses temas, não, o menino pode estudar isso, a menina pode estudar isso, porque eu já sei o que é, entendeu? Até mesmo para aprender a mediar entre questões religiosas e questões científicas. Então, eu digo isso, é um pouco utópico, eu não sei se as pessoas pensam da mesma forma, mas para mim é muito importante que a família esteja apropriada sobre esses conteúdos. Exatamente. Entendeu? Porque eu sou professora na sala de aula, o menino está comigo às vezes um turno, às vezes está dois, mas a família tem um peso muito grande na formação da pessoa. Entendeu? Eu sou uma adulta de confiança dos meus estudantes, mas os familiares também são outros adultos de confiança, né, desses estudantes, desses jovens, essas crianças. Então, todo mundo tem que falar um discurso de esclarecimento, de acolhimento, buscar contribuir para a formação daquela pessoa jogando no mesmo time. Eu não posso pensar a escola competindo com a família em relação à formação e à informação daquela pessoa. A gente tem que jogar junto. Então, a gente tem que ter um guia, né? A gente tem que ter os direitos humanos como um norte para todo mundo. E você falou essa questão mesmo do preconceito que aconteceu com você. Isso me lembra um debate homérico que teve lá em 2000 bolinha, porque as mulheres que usavam hijab, né, que é aquele véu, diziam não, são feministas, mas não queriam abrir mão de usar, porque era uma decisão religiosa delas. E aí a gente tinha feministas brancas, norte-americanas, criticando as muçulmanas por estarem usando o véu. Amiga, você não é muçulmana, o teu limite é combater o patriarcado, a violência familiar e outras coisas. Deixa que a decisão religiosa da mulher que usa o véu é dela, ela sabe o que ela está fazendo, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer as famílias. Eu acho que esse é o grande caminho. Fortalece os professores, fortalece as famílias numa ação compreensiva de troca de saberes sobre sexualidade, sobre sexo. Muita gente adulta tem muitas dúvidas. Se você pega artigos, pesquisas da área da saúde, de enfermagem, de psicologia, que pesquisou adultos sobre o conhecimento deles sobre sexo, até mesmo sexo heterossexual, que é o mais comum, é o mais difundido na pornografia, por exemplo. As pessoas, tem mulheres que não sabem por onde fazem xixi, né? Acha que faz xixi, entende? Então, assim, a gente precisa ajudar as pessoas a terem conhecimento, né? E a gente convencendo os adultos de que a educação sexual é importante para eles e para os jovens, a gente venceu uma barreira imensa. A gente quebrou ali, sabe, o muro de Berlim para tratar desses temas, entendeu? De doenças sexualmente transmissíveis e tal. A gente vai ter uma outra visão de como articular a educação, saúde e as políticas públicas para as juventudes, né? Eu penso que é nesse norte. Só queria dizer um negócio. Meu celular tá descarregando. Deixa eu pegar o carregador. É rápido. Vai, rapidinho. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha nas perguntas que o pessoal tá colocando. E aí você conecta. Tá me ouvindo direitinho? Tô tranquilo. Vou só ligar aqui, é rápido. Um segundo. Perfeito. Tá bom. Vou olhar aqui as perguntas do pessoal, certo? Os comentários. E também já vou colocando para a Tainá enquanto ela localiza o carregador e a gente volta,
certo? Aqui é a nossa conversa. Vamos lá. Só tenho paciência que eu sou um pouco lentinha para poder olhar aqui as coisas, mas a gente consegue. Deixa eu ir lá no início. Aqui eu já li, né? Que foi ele dizendo, nem deu para o tempo sentir o tempo passar. Muito bem. Leandro está dizendo, professora, suas aulas são incríveis, né? Que ótimo. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez, Cícero dizendo, o IFPE era a escola de bullying, realmente, né? Foi um período bem complicado, que não se havia nem clareza, né, sobre os limites e respeito. Então, realmente, não somente eu, mas muitas outras pessoas, esses foram apenas 2 apelidos que eu citei para vocês. Eram muitos outros, né? E, enfim, eu nem tinha dimensão. Então, várias outras pessoas também foram vítimas, né? E não, algumas mais afetadas psicologicamente, não. Para mim, Por eu isso ter, não interferiu, mas é só uma história, sabe, de vida, assim, mas por eu nada que eu ser traga marcas, assim, não. Mas tem muita gente que fica, né, realmente por eu com ter problemas e tal. uma postura, Oi. meu pouquinho, por eu ter uma postura assim de gostar muito de esportes e participar, oxe, tu é sapatão, menino. Tu é isso, uma mulher macho, gosta de briga, Exatamente. entendeu? Então, o diferente, né? O diferente, ele sempre vai gerar esse estranhamento e a resposta das pessoas, infelizmente, ainda é o preconceito como uma forma de ferir o outro, né? Tentar moldar, mais uma vez, como a gente já colocou, e às vezes até por uma frustração pessoal, né? A Isso, pessoa queria, né? Queria ser aquilo, queria fazer aquilo, não teve condições, então ela começa a atacar o outro, né? Vitor está falando aqui exatamente o caso da religião e da filosofia, né? Aspectos para serem levados em consideração. Deixa eu ver mais aqui. Adriana aplaudindo. Suelen, perfeito. A formação é extremamente importante, né? Aquela questão das políticas que a gente colocou também, formação do professor. E Leandro está fazendo uma pergunta. Leandro ama Amaróbio. Eu acho que é isso, não sei se eu estou lendo certo. Porque até hoje ainda existem tipos de preconceitos na escola, né? E aí eu já quero aproveitar essa pergunta do Leandro e fazer um link também com a recorrência de temas, né? Por exemplo, IST, sexualidade, né? Gravidez na adolescência. A gente vê principalmente os estudantes que estão desenvolvendo TCF, né? Em busca de mergulhar nesses temas, né? Então, da mesma forma, né, soma aí a pergunta dele, com a manutenção dos preconceitos, mas também do outro lado, estudantes que querem trazer essas novas abordagens para as suas pesquisas, né, para a discussão e para todo esse processo formativo. Você responde para a gente sua visão? não entendi a pergunta. Volta. Leandro colocou assim, porque até hoje ainda existe tipos de preconceito nas escolas, né? Vamos tratar logo dessa. Porque o preconceito ele é historicamente posto nas mediações, nas nossas mediações sociais, nas nossas relações sociais. Todo mundo tem preconceito. E isso é aprendido de uma forma assim, é um ruído branco. Quando você vê, você já está pensando daquela forma. E se você não for confrontado em algum momento, poucas são as chances de você abandonar aquilo. Porque está culturalmente posto, por exemplo, o São João. São João 6 de junho. Eu vi várias postagens indignadas. Como assim vai ter quarentena? A gente vai perder o São João? Isso é uma coisa historicamente e culturalmente posta para nós, né? Se em Isso. algum momento ninguém questionar, gente, por que o São João é em junho? A gente vai continuar fazendo. É pouco essa reflexão que as pessoas fazem. E não é só outras, não. Tô falando de mim também, né? Quantas vezes eu não fui convidada a ter que repensar a minha postura? Ô, Tainá, eu acho que eu não liguei certo aqui esse carregador, peraí. Tainá, tu falou isso, tá? Não sei o quê. Acho que foi, não sei. Espero que Foi? sim. Aqui, um segundo. Carregando. A gente tem que ser Ótimo. sempre convidado a estar refletindo as nossas
as nossas posturas, as nossas crenças, né? Isso é muito importante. E pelas pessoas não terem o hábito de refletir, porque não são confrontadas, às vezes, os preconceitos se mantêm, né? E assim, a gente tem muita Exatamente. acredita tão piamente em coisas que às vezes não tem um embasamento científico, às vezes é mito, é um acordo cultural, ele não é uma coisa de verdade. Aí a gente acha que não, tá tudo certo, esse negócio de mulher tá indo trabalhar, nada a ver, menina, fica em casa, vai cuidar dos teus filhos, né? Não quer Exatamente. o destino biológico e tal. E assim, a gente que é mulher, a gente tem uma força imensa, né? Que são os estudos mais recentes, os questionamentos. Eu acho ainda que os homens precisam, assim, com muita força também se liberar dessas amarras em relação às masculinidades. Por exemplo, eu vejo muito a gente questionando assim: ah, você é feminista? Por que que você não exige o alistamento obrigatório para mulheres? Aí eu digo, porque eu acho que ninguém devia ser obrigado a se alistar. Nem eu e nem você, porque é homem. Isso é questionar a construção das masculinidades, Exatamente. né? E Tem não sou eu que tenho que fazer uma passeata para exigir o fim do alistamento obrigatório militar para homens. Os homens têm que ser os protagonistas. Se eles acham que isso está errado, porque isso é uma questão de gênero para eles, se eles acham que isso está errado, eles façam a passeata. Aí eu vou para ajudar na luta deles, mas eu não posso protagonizar, porque aí é um duplo trabalho da gente que é mulher. Além de eu estar lutando pelos meus direitos, você quer que eu vá para a rua para pedir os seus. Não. Vá, se organize, defina pautas para você rever a questão como o machismo, né, o sexismo, ele prejudica os caras e já tem gente fazendo, né, já tem homens debatendo sobre isso e vocês se engajem, né, nessa situação. Exatamente. Né? O que não Parou um pode é a pouquinho, gente estar cortou um pouquinho. achando que tem que definir o resto da vida depois. Cortou um pouquinho a tua fala, foi. A gente não pode mais estar aceitando Não tô essa. ouvindo. Eita. Ficou um pouquinho reconectando. Não sei se você tá me ouvindo, né? E um pouco paralisada a tua imagem. Agora, voltou, voltou. Voltou, tá melhor. Não tô ouvindo, Tainá. Parou mais uma vez, congelou tua imagem um pouquinho. Não tô ouvindo você, não tô ouvindo. Acho que foi. Sem som, não tô ouvindo. Tá ouvindo? Eu voltei a te ouvir agora, mas a imagem congelou um pouquinho, tá girando, né? Pronto, aí. Pergunta. Oi. Não tá. Conseguiu sim. Tá paralisando um pouco mais agora, mas vamos continuar tentando aqui. E agora? Tá Eu ouvindo? vi que o Eboteco, né, via Cícero, colocou também a questão do preconceito, né? E a prima dele esperava, né, até. Tu tá vendo, mas não tá escutando. Ouça. Acho que realmente agora a internet deu. Voltou? Você tem como colocar os fones de ouvido novamente? Não. Não tá funcionando para ela, né? Vamos aguardar um minutinho para ver se retoma aí a, a conexão de Tainá. Ela acabou caindo a internet dela, eu acho, mas
A gente aguarda ela retornar, certo? Obrigada, Leandro, seu comentário, dos professores incríveis. Muito obrigada, né? Eu vou comentar essa questão que Cícero trouxe, né, sobre a prima que aguardava e outras turmas para poder, entre aspas, né, descontar essa questão do bullying, certo? Vamos ver se está aí na volta com a gente aí. Deixa eu verificar outros comentários, outras perguntas. Se vocês tiverem, vão lançando aí para a gente resgatar, tá, gente? Essa discussão. Ela enviou aqui o pedido de solicitação. Vamos tentar aqui novamente, ver se vai dar certo. Voltei. Oi! Voltou, total agora. Ah, que bom, que bom. Respondeu plenamente a pergunta que foi feita, né? Daqui a pouco eu retomo a que eu fiz sobre o TCF, mas eu vou aproveitar um comentário que Cícero, né, via Boteco, fez, que foi a questão ainda sobre o bullying, né, e os preconceitos. A prima dele também estudava na escola e era vítima de preconceito e dizia que não tinha problema, porque quando a próxima turma entrasse, ela também ia descontar tudo que sofreu, né? E aí, ao ler essa frase, eu lembrei imediatamente da frase de Freire, né? Que diz: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor. Né? Então, muitas vezes, nessa questão das violências, a gente tem uma reprodução. Né? A pessoa, ela, muitas vezes, ela é vítima e ela acaba é ótimo, acaba, né, ampliando também esse ciclo de violências, né, de imposições, de preconceitos, como se fosse uma forma também dela curar suas próprias dores. Tá me ouvindo? Tainá, você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Acho que não, né? Vê, mas não escuta, foi triste. Eu vi sua pergunta, Vitor, a gente vai colocar aqui também, né? Essa opinião, né, a respeito do que deve ser ensinado, como isso deve ser ensinado. Deixa eu ver se ela consegue mais uma vez. Tá dizendo que vê, mas não escuta. Vamos tentar aí novamente, né? Ver se a conexão dela volta para a gente continuar aqui esse bate-papo. Certo? Já estamos quase encerrando. Estamos quase completando 2 horas, na verdade, né, de conversa. Perguntas não faltam, né? Curiosidades não faltam. E aí a gente vai promovendo esse diálogo aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, né? Michele também está conosco, nossa amiga, né? E secretária da Escola Felisberto. Muito obrigada pela presença. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu responder logo a solicitação de Tainá aqui mais uma vez para a gente tentar. Essa pessoa, oxente, eu queria que você dissesse o nome, né? Eu vi que você elogiou. Voltou? Voltou. Ah, que bom! Hoje essa internet tá difícil, mas tudo bem. É assim mesmo. A gente está recebendo um comentário aí, né, da estudante, a gente está gostando muito do assunto, da temática, e a gente já está se aproximando aí, se adiantando já, quase completando mais 1 hora, né, de discussão sem sentir. O Vitor colocou uma pergunta, Raniele, sim, agora, Raniele. Obrigada pelos seus comentários, né, que eu não estava identificando pelo nome do Instagram, certo? O Vitor trouxe as seguintes perguntas, né? São duas. Gostaria de saber a opinião da professora sobre, né, ser ensinado nas escolas sobre sexualidade. É uma pergunta. E também a segunda, isso causa algum pânico entre as pessoas? Eu acho que isso dialoga com o que eu acabei de falar, mais ou menos, né? Se a gente tivesse que ter uma ordem para uma hierarquia de quem ensinar primeiro sobre essas temáticas,
tem que começar pelos adultos, né? Pelos professores e pelas famílias. Porque se as pessoas sabem, elas não vão ter pânico disso ser conversado, debatido, ensinado nas escolas. Se elas já sabem o que é o conteúdo, se elas já sabem o que é uma disciplina de educação sexual, o que é que vai ser tratado, elas podem até fazer outras proposições, né? Olha, eu acho que esse tema para essa idade não, vamos mudar, etc e tal, fazer ajustes, adaptações, mas aí elas ficam menos em pânico, por assim dizer, ansiosas, né? Nervosas, porque, bom, é tabu, sexo é tabu, sexualidades é tabu, né? A gente tá falando de uma coisa tão tabu quanto a morte, né? A morte é outro tabu, né? Peitos são tabu. A mulher, o mamilo do homem e da mulher são iguais, mas se a mulher mostra o dela, é um Deus nos acuda. Exatamente. Então, assim, se a gente, já que a gente tá de uma coisa tabu, vamos para os adultos, né, que são os responsáveis. Porque, veja, criança não vota, criança não é votada, né? Então, a responsabilidade, né, de decidir praticamente tudo por eles tá com a gente, que é adulto. Então, a gente tem que ter segurança, né, para debater os temas que são tabus com eles. Porque eles vão ser os adultos de daqui a pouco, né? Então, a minha opinião é que sim, esse é um tema que deve estar na escola, mas nós temos que criar um fluxo, um processo de inserção dessa temática na escola, pensando, primeiro, acho que a nossa grande ferramenta, nosso grande método é a educação popular, né? A gente pensar em educação popular sobre sexo, sobre saúde, para a família se inteirar, para os professores se inteirarem, e pronto, vamos colocar, vamos transformar numa coisa escolar, né? Curricular, vamos colocar no currículo, todo mundo já está de boa, né? Já entendeu, já debateu, porque eu também não acredito que tem que ser algo unilateral, não, a gente que sabe, que a gente estudou, a gente vai, como é que se diz, colocar o que a gente quer, não. Vamos fazer uma educação popular sobre isso? Vamos trocar saberes, né, sobre sexo e tal? Vamos conversar? E tem alguém falando assim, eles fazem perguntas pesadíssimas. É a mais pura verdade. E é sempre assim. Quanto mais pesada, mais distante é a pessoa que eles usam como exemplo. Se for uma besteira, é o vizinho. Se for uma coisa assim, mais é um amigo do primo, que mora em outro... Mas se for muito pesada, olhe, o vizinho do primo de um amigo meu que mora lá em outro estado tava com... É desse jeito. É desse jeito. É lá longe. É sempre o outro, né? É sempre o outro. É mais fácil colocar que é o outro, né? O problema está no outro, a pergunta está no outro. É sempre o repasse de responsabilidade. Não, professora, é porque eu escutei uma história. Aí você, certo, vá, meu filho, pergunta. Não se aperreie, não. A galera tem receio de se abrir com os médicos e as médicas, né? Imagina, você é mancebo, né? Você é um jovem mancebo. Nunca Não, claro que eu transei, pô. Claro, aquilo ali é muito fácil, é de boa. E Aí você parece assim, fazia mesmo. É isso mesmo. Né? É isso, é sexualidade. Inventam posturas, né, para ver se consegue se encaixar no que o outro criou. Né? E na realidade ninguém precisa se encaixar em caixa nenhuma, em ideia nenhuma, né? Tem 2 plaquinhas aqui em casa que eu coloquei exatamente posicionadas na porta, porque toda vez que eu entro e saio, eu olho para elas e lembro, né? Uma delas é liberdade e a outra é equilíbrio. Então, eu acho que são conceitos fundamentais, né, para a nossa vida. Então, eu preciso ter consciência de que eu tenho liberdade para pensar diferente, mas eu preciso também olhar a liberdade do outro em busca desse equilíbrio, né? Sobre as diferentes visões e concepções da sociedade. Acho que é uma coisa muito... Você falou várias coisas excelentes, né? Mas a que eu quero destacar agora é o fortalecimento da escola e da família, né? Quando eu tenho, né, a construção, né, o fortalecimento, de fato, dessa ponte, né, que existe entre esses 2 núcleos, vamos dizer assim, tão importantes na formação do ser humano, eu tenho um ganho significativo em todo o processo, né, de formação desse sujeito. Eu não estou nem falando em formação curricular, nem avanço, né, no currículo, nem formação para a vida, sabe?
Então, realmente, eu acho que esse é o caminho da compreensão, né, de diferentes realidades e o respeito, o equilíbrio, a liberdade, para que todo mundo consiga ser o que é, sem precisar, na verdade, criar personagens, criar respostas, né? Criar modelos ou passar impressões falsas, né, de suas personalidades, simplesmente porque alguém disse que teria que ser daquela forma, né? Helena está perguntando mais uma vez sobre esse assunto, né? O que a educação sexual ela pode prevenir? Ouviu? Uau! Estão me ouvindo direitinho? Tá ouvindo? Tô. Parou mais um pouquinho, mas agora voltou. Olha, a educação sexual pode. Ela Voltou. não vai só prevenir. Voltou? Ela não vai só prevenir coisas, né? Ela vai orientar o que fazer quando o planejado não acontece. Por exemplo, no caso da gravidez. A gente vai orientar na educação sexual como você se prevenir, usando a camisinha, usando o DIU, isso, aquilo, outro, tomando anticoncepcional, pílula dia seguinte. Mas o que é que você faz quando você engravida? Educação sexual também é o que você é ensinar o que fazer quando a prevenção falhar. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque se você vai ver algumas pesquisas sobre maternidade na vida adulta, muitas mulheres casadas com emprego, com planejamento, quando engravidam, é um choque, porque elas não planejam a nossa política de para os adultos, vamos falar das mulheres adultas agora. A nossa política de planejamento familiar do SUS, ela é muito retrógrada, né? Para você conseguir fazer uma laqueadura, conseguir fazer uma vasectomia, você tem que ter uma idade X e tem que ter uma quantidade de filhos para conseguir ter acesso. A gente, como não tem educação sexual, a gente não debate sobre isso. Vai ao médico, o SUS, o cara olha para você e acha que é virose. Não, é uma consulta de ambulatório. Eu vim aqui saber do DIU de cobre. Entendeu? Né? A gente tem uma problema dialética entre saúde e educação, né? Quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos. E aí, bom, a educação sexual ela viria para assim informar várias coisas, né? O que é que a adolescente tem que fazer quando ela engravida? Pré-natal. A gente ainda não tem no país o debate sobre aborto, por exemplo, ele é um debate muito polarizado, menos dentro de algumas condições legais, né? Para frente. Se você engravidar, se você for a termo, né? E o que, é que você vai ter que fazer para isso acontecer? Um pré-natal, né? Isso tem que ir ao médico, tem que saber essas coisas e isso vai ser Parou, cortou um pouquinho de novo. Tivemos mais uma queda, pessoal. Perdão aí pelo problema de conexão hoje, né? Da Tainá. Mas a gente vai seguindo. Estou achando muito importante a participação de vocês, as perguntas, né? De vocês também. Elas estão fazendo desse diálogo muito significativo, né? Para a formação de todos e novas aprendizagens aí, certo? Tô voltei. pronto, perfeito. Então, é isso, gente. A educação sexual ela serve não só para prevenir, mas também para ensinar a gente o que fazer quando a prevenção que a gente tentou tomar ou não tomou. O que a gente faz? Por exemplo, você transou sem camisinha. Você tem que, com agilidade, digamos, se a pessoa for desconhecida ou até conhecida, e fazer talvez um exame, né, para saber em relação a HIV, tem um exame rápido e tal. A educação sexual também trata disso, né? Não só sobre sexo, mas também sobre reprodução, que são temas imbrincados, mas que são diferentes, né? E aí é importante isso para não só pensar em prevenção,
né? Pensar no pós. O que acontece depois? O que é que eu faço? Porque existe vida com AIDS, né? Uma pessoa que pega AIDS, por exemplo, ela continua vivendo, mas o que ela vai ter que fazer, né? A educação sexual é para trabalhar tudo isso. Eu acho que é por aí. Exatamente. Muito bem. O pessoal está comentando aqui, gostando da discussão, né, dizendo que foi coerente. Vitória, né? Obrigada por sua presença. Ótimo acompanhar esse diálogo, muito bem. Agradeço também a presença de vocês, né? Muito importante. São muitos estudantes de educação básica, né? Muitos estudantes do ensino superior. Então, aqui, ex-alunos da Universidade Rural, né? Então, um grande abraço para todo mundo. Os familiares, né? Vi que meu irmão também acabou de entrar. Muita gente boa, né? Com a gente aí. Então, agradeço a presença de todo mundo, né, nesse papo tão maravilhoso. A gente falou um pouquinho, né, sobre... Tinha uma pergunta, né, que era exatamente essa: qual as estratégias que podem ser utilizadas pelos docentes para a abordagem dos referidos temas. E a segunda, que é a questão de como não chocar, né, e respeitar também esse tempo de aprendizagem. Perfeito. Muitas vezes, por conta das dificuldades, né, tabus, preconceitos e tantas outras resistências que a gente encontra na prática, o professor ele vê o desenvolvimento de projetos escolares como um caminho, né, para a abordagem dessas temáticas consideradas transversais ou mais complexas. E aí sempre aparece, né, projetos contemplando prevenção, inclusive projetos do TCF, que foi o que eu coloquei na pergunta anterior, né, de estudantes querendo mergulhar um pouquinho mais sobre o tema. E aí eu queria saber a tua opinião, se na realidade essa estratégia, né, o trabalho por projetos, o trabalho por investigação, ela é utilizada como uma ferramenta, né, como uma estratégia, enfim, positiva, ou se na realidade o uso dessa estratégia acaba limitando um pouco o espaço que a discussão ela pode ter dentro desse currículo, né, formal, oculto e real. Acho Ai, que parei para de ouvir de novo. agora, meu Deus, vixe Maria. Ouviu? Ai, meu Deus, e o Vixe Maria. Caiu de novo, caiu de novo. Que pena, mas a gente vai se ajustando. Devido a esses, né, impasses da tecnologia, eu acho que a gente já vai se encaminhando para as perguntas finais, né, nesse diálogo, certo? Deixa eu ver se ela consegue mais uma vez. Enviou aqui a solicitação. Voltei. Aí, voltou. Eu só ouvi o ai meu Deus e o Vixe Maria. Eita. Para não dar chance para essa internet trollar a gente. É verdade. Para agora que a gente não tem uma disciplina ou uma proposta diferente, né, para tratar diretamente exclusivamente sobre essa temática, eu acho que trabalhar com projetos é uma boa estratégia, porque aí você mobiliza outros professores, você cria uma coalizão, né? Eu estou usando alguns termos mais políticos. Você vai criar uma coalizão, Sim. umas parcerias para você atribuir, para ninguém dizer, isso é... Ai, meu Deus. Olha, internet. Cai novamente. Mas aguardemos, né? Leandro, no meu debate, bem interativo e informativo, muito obrigada. Aí tá aí, tô amando, muito bem, obrigada, fico muito feliz, né? Temática coerente, excelente, né? Bruna também está conosco. Abraço, querida. Dizendo aqui que tudo bem, né? Essas questões, perguntas, discussões, né? E por aí vai. Vamos ver se a Tainá consegue voltar aqui mais uma vez. Consegui. Oi, querida. Ó, faltam 2 minutinhos para 9 horas. Daqui a pouquinho a gente vai ter outra cara do Instagram. E aí eu acho que, né, levando em consideração, é uma pena, a internet não está ajudando muito.
Mas eu acho que a gente pode ir encaminhando, né? Você, depois que responder essa questão, a gente pode ver também algumas indicações de leitura e sugestões. Caso não dê tempo, não se sinta limitada pelos 2 minutos. A gente espera o Instagram fechar e recomeça a terceira. Por aí. Para lhe dizer o seguinte, que trabalhar com projetos tá massa, tá ok. Agora, ter o cuidado para a gente não fazer mais do mesmo, né? Existem muitas pesquisas que são muito focadas assim em prevenção, prevenção, prevenção. Mas não é tão fácil, né? Gravidez na adolescência, álcool e outras, abuso de álcool e outras drogas, tantas coisas que a gente pode são Tá cortando. que a juventude precisa trabalhar, a gente precisa de, de mais referência. Parou, tá reconectando aqui. Não estou conseguindo mais nem te ver nem te ouvir. Não sei se você nos escuta, né? De um comportamento mais discursivo e ouvir. Eu acho que falta muito a questão de ouvir a juventude. Eita, a internet não está querendo mesmo que a gente continue esse diálogo, hein, gente. Acho que hoje foi o dia. Nos outros diálogos isso não aconteceu, né? Mas hoje foi o dia que nós realmente lutamos para nos manter aqui por conta dos problemas de conexão que a professora Tainá enfrentou aí ao longo do diálogo. Mas é tão importante vocês se manterem aqui com a gente, né? A gente dá continuidade a essa conversa tão boa, né? Voltou, vamos tentar novamente. É isso, a gente precisa ouvir a juventude, né, acolher e tentar trazer para junto de nós as famílias. Eu acho que esse trabalho de falar de sexualidade, gênero e tudo, sem isso, sem o acolhimento, sem a troca, não vai rolar. A gente não vai conseguir destravar o debate. A gente precisa destravar e seguir com calma, todo mundo junto, né? Sexo é uma coisa importante, é inerente à nossa vida, em todos os, né? A gente existe porque alguém fez sexo, né? Então a gente precisa tratar disso com calma. E é isso, até a internet não. É, tá ruim mesmo. Eita, estão me escutando? Porque eu tô super. A gente te escuta às vezes, assim, tá partindo muito a tua fala. Agora não escuto mais nada. Obrigada, Tiago, pela sua presença, né? Comentário aqui. Professor Tiago, né? Um colega muito especial que a gente conheceu aí através dos projetos, né? E é uma pessoa inspiradora, também desenvolve projetos de presença e também comentários. Infelizmente, a gente não vai poder continuar, né, com a professora Tainá. Ela está mandando aqui mensagem agradecendo, né, pela conversa. Como vocês sabem, a live ela vai ficar salva, né, 24 horas aqui no Instagram e também no Drive, certo? Infelizmente, eu acho que a internet não está querendo mesmo que a gente continue, né? A gente pode até remarcar um outro dia para resgatar essa conversa, né, e tentar dar continuidade aí, que foi maravilhosa, né? Vamos ver se ela deixa pelo menos dar as sugestões de leituras aí para o pessoal, né? Se você separou alguma coisa para a gente. Abrir, ó. A primeira sugestão é o seguinte: lá na Secretaria da Mulher tem uma aba só de publicações da mulher chamada Gênero e Educação. É Não maravilhoso, tá é dando. gratuito esse livro. Vocês podem Não entrar no tá. site da Secretaria da Mulher.
O Instagram vai encerrar. Se você está me ouvindo, o Instagram vai encerrar agora. Tá, gente? E aí, as sugestões que a professora Tainá enviar, eu vou colocar na pasta do Drive. Vocês dão uma olhadinha lá, tá certo? Eu vou recomeçar uma outra live só para explicar uma questão a vocês.